Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira parte do texto do Evangelho que acaba de ser proclamado, a liturgia apresenta os versículos finais da descrição de Marcos sobre o ministério e a predição ou a profecia do Batista. São suas últimas palavras, aquelas referentes ao próprio Jesus. Essas palavras de João não são apenas a introdução à narrativa do batismo, mas são fundamentais para entender a perspectiva do evangelista Marcos. Este evangelista, o segundo evangelista, não tem as narrações da infância de Jesus, mas não desiste de falar sobre algo da vida de Jesus que precedeu o seu ministério salvífico. O Batista diz: ele vem depois de mim. Jesus veio depois de João, mas poderíamos dizer atrás de João. Ora, Jesus também teve alguém que o precedeu, que veio antes dele. Ele pediu aos seus discípulos, como vemos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, pediu que fossem atrás dele. No entanto, Jesus também foi atrás de alguém. Isso faz parte da encarnação, do grande mistério da encarnação. Jesus também tinha um instrutor, Jesus também tinha um mestre, Jesus tinha alguém que o ensinava. João, de certa forma, representa aqui todas as Escrituras, todas as Escrituras. Jesus era um discípulo das Escrituras sagradas de Israel. E essa é uma das maneiras de Marcos falar sobre a encarnação, apresentando-nos, com essas palavras, a pré-história do ministério de Jesus, que será inaugurada no seu batismo. E a segunda parte do texto de Marcos, versículo 9 até 11, nos apresenta justamente a narrativa real do batismo de Jesus. Um relato muito importante que não se concentra no batismo, mas na teofania que o segue. O batismo de João era de conversão para o perdão dos pecados. Talvez seja exatamente por isso que, com certa modéstia, até mesmo Marcos descreve o batismo de Jesus de forma tão fugaz e até mesmo essencial. Fala pouco. No entanto, é um fato de extraordinária importância que também fala do significado mais profundo da encarnação. No batismo, Jesus se torna um com a nossa humanidade, a humanidade pecadora, a humanidade fragilizada. No batismo, Jesus se torna um com a nossa carne, um. Em Jesus, Deus tornou possível o que até então era impossível, enviando, como diz São Paulo na carta aos Romanos, enviando o seu próprio Filho em uma carne semelhante ao pecado, em vista do pecado.
Jesus, amados irmãos e irmãs, com o batismo, dá uma direção à sua vida. E ele escolhe a vontade do Pai e a solidariedade com essa humanidade ferida, da qual eu faço parte, da qual você faz parte. Os céus se abrem, uma referência à profecia, e Jesus vê o Espírito descer sobre ele. O dom do Espírito indica uma missão, é aquela investidura messiânica de Jesus com a unção do Espírito. A voz do céu atesta, então, que o modo de agir de Jesus de Nazaré, sua solidariedade com a humanidade pecadora, está de acordo com a vontade do Pai. Nada está fora da vontade do Pai. Ele se alegra com o Filho que faz sua vontade em solidariedade com a humanidade ferida. Em um hino da Igreja Oriental, talvez, se não me engano, composto por São Basílio Magno, imagina-se o diálogo entre João e Jesus. E no decorrer do hino, João pergunta: que pobreza é essa com a qual você se envolveu? E Jesus responde: eu realizo um mistério. Amados irmãos e irmãs, a pobreza assumida pelo Filho, em solidariedade com a nossa carne, tão fragilizada e tão contraditória às vezes, é um mistério manifestado na festa de hoje, na festa do batismo de Jesus. Uma missão que o Filho recebe do Pai e que é também a nossa própria missão de batizados, feitos filhos no Filho. Alegremo-nos nesta festa, porque esta palavra, tu és o meu filho, em ti ponho o meu bem-querer, é dirigida a mim e a você. Apesar das nossas contradições, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos próprios pecados, essa palavra continua a ser repetida: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer.